Muito bem, estamos aqui num episódio muito especial do nosso podcast. Nós vamos falar hoje sobre o nosso material sobre Bíblia e cultura e especial de Natal. É um momento muito especial para o mundo inteiro, a gente comemora o Natal nesse período. O mundo cristão todo está pensando no Natal. E será que há algum tipo de convergência na história do Grinch e também com o que a Bíblia revela? Hoje vamos tratar disso. O nosso episódio de hoje é o Grinch e o amor de Cristo. Vamos tratar desse tema, do coração endurecido ao coração transformado. Como você já sabe, eu sou o reverendo Davidson Pignon. Eu sou pastor congregacional, mestre em ciências da religião, professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento. E estamos aqui com um convidado muito especial. Eu convidei aqui para tratar conosco um seminarista, Nicolas Viana. Ele é nerd de carteirinha. Ele vai falar tudo o que a gente precisa saber aqui sobre o filme, o desenho, enfim, sobre a história do Grinch e o que essa história tem a ver com a vida cristã. Olá, Nicolas, tudo bem com você? Oi, pastor, tudo bom? Uma honra poder estar aqui, muito feliz em poder refletir sobre uma obra que eu gosto muito, que é o Grinch, e poder associar isso também com uma obra mais importante ainda, né, que é a Palavra do Senhor, e aplicar, né, a Palavra do Senhor na história do Grinch, para ver o que a gente pode tirar de coisa boa. Muito bem, vamos ver hoje o que podemos tirar, né, de coisas boas sobre essa história. Então vai ser uma grande alegria, podemos trabalhar isso e já queremos começar nos situando sobre a história em si. Então, Nicolas, você que é nerd, né? Você que gosta de histórias assim, a gente trata bastante, né, de ficção, de cultura pop. Diga pra gente também um pouco do seu currículo profissional e já comece falando sobre a sinopse da história do Grinch. Ok, pastor, o meu currículo não é tão extenso quanto o do senhor, né? Mas eu sou formado em Relações Internacionais, tenho um MBA em Gestão de Marketing. Comecei, mas parei, e aí a lista é longa, já comecei e parei com a faculdade de Direito, já comecei e parei um mestrado em Ciência Política, e agora eu tô cursando um seminário e Deus sabe o que vai vir pra frente, né? De estudo, mas... Indo em relação ao filme, né? Indo pro filme. A história é interessante porque ela se passa em um floco de neve. Né? A história original é um conto criado pelo Dr. Seuss. Ele faz umas histórias infantis, né? Famoso nos Estados Unidos. E apesar de o livro ser mais antigo, ganhou muita notoriedade com o filme do ano 2000, né? Estrelado pelo Jim Carrey. Diga-se de passagem, uma atuação maravilhosa. E a história se passa num floco de neve, numa vila chamada Canelandia, em português, em inglês, no original, né, é Whoville, Who de Cain mesmo. E aí essa vila toda, né, ela é formada por pessoas iguais, né, em cultura, iguais em gostos, iguais no apreço pelo Natal, pela festividade. E numa certa vez vem uma pessoa diferente, que é o Grinch, que é um menino verde, né, peludinho, enquanto todo mundo, né, quando a gente vê no filme é bem mais evidente, explícito, a gente não precisa raciocinar muito enquanto a isso, porque todo mundo é normal, só tem o narizinho arrebitadinho, enquanto o Grinch, na verdade, ele é verde, ele é peludo, ele é diferente, né, ele é uma pessoa diferente. E aí, né, nos flashbacks no filme a gente vê que ele tem uma infância complicadíssima, né? Ele sofre bullying, rejeição por algumas
algumas crianças. E aí, indo pro começo do filme, o Grinch se torna uma pessoa reclusa, amarga e uma pessoa totalmente, vamos dizer, maquiavélica, né? Ele gosta de fazer o mal, ele tem prazer em afastar as pessoas, em traumatizá-las, em fazer com que elas tenham medo dele. E aí o filme conta a história dele e conta a história da Cindy Lou, que é uma menina, né, dessa comunidade, que não entende qual é o significado do Natal. Porque nessa vila, todos eles são muito animados para enfeitar, eles competem, né, quem faz o enfeite mais bonito, a iluminação mais bonita, quem dá mais presentes, né, quem faz... Eles se dedicam muito pro Natal, né, da forma que a gente conhece o Natal comercial, Papai Noel, esse tipo de coisa. E eles se dedicam muito, e a menina não entende por que aquilo por aquilo, né? Enfeitar por enfeitar. E aí ela ouve falar do Grinch. E ela vai pesquisar sobre, né? Ela tem o primeiro contato com o Grinch. O Grinch, o pai dela é carteiro, ela tá dentro do estabelecimento lá, né? Com o pai. E aí tem um lugar onde faz tipo uma triagem, né? De presentes pra serem entregues. E o Grinch tá lá pra fazer uma sabotagem, né? E ele se depara com ela. E ele, a princípio, se esconde, porque ela é uma criança, né? E ele não quer fazer mal a ela. A gente tem essa sensação de que ele tá escondido. Mas aí, quando o cachorro espirra e ele fala pro cachorro, saúde, ele se entrega. E aí, a Cindy Lou tem o primeiro contato com ele. E o primeiro contato dela, é interessante, não é um contato de rejeição, é um contato de curiosidade. Quem é você? Ah, você que é o Grinch, você é a pessoa de que eu tanto ouvi falar. Não é espanto, é só curiosidade, né? Ela tá ali realmente descobrindo o que é que tanto fala. E ele zoa ela, né? Ele taca ela dentro desse equipamento, dessa máquina de triagem, ela fica de cabeça pra baixo, entulhada em um monte de presentes, né? E pra ela não é traumático. Ela leva isso só estou de cabeça pra baixo. Mas o filme segue essa linha dela tentando incluí-lo na comunidade, porque ela vai entender que ele precisa ser incluído nessa comunidade. E ele, de uma certa forma, querendo, mas com medo. E aí esse medo não deixa ele ir. Cena icônica em que ela convida ele para uma festividade para ser homenageado e ele não quer. E aí ele fala: não tenho roupa pra ir. Aí ele vai, pega um cara que tava lá de fora, né? Pega a roupa dele, bota e fala: não vou e pronto. Mas ele vai. Porque na verdade ele quer ser incluído. Mas ele só tem receios devido aos seus traumas passados na infância. E aí o filme vai se desdobrando em outros traumas, né? E aí até a vingança derradeira do Grinch, né? Que dá nome, inclusive, ao filme do ano 2000, que é o Grinch e como ele roubou o Natal. É onde ele rouba o Natal. E aí, nesse roubo, ele tem a transformação dele. E onde ele se arrepende do mal que ele fez. E o filme não deixa explícito, mas é onde ele se perdoa e onde ele libera perdão. E aí ele tem a sua transformação, e aí ele restaura o Natal, e aí tem o final, que é muito bonito, né? Muito, muito alegre, onde todo mundo fica reunido e comemora junto ali o Natal. Isso, já demos aqui um spoiler, né, do final, mas é uma história antiga, né? O filme tá bem antigo. E é muito tranquilo de você assistir e até imaginar o tipo de Natal. É claro que a história do Grinch atribui a transformação dele ao espírito natalino. E a gente aqui nesse episódio, a gente vai tentar enxergar aqui e trocando essa ideia do espírito natalino, né? Para trazer um protagonismo mais bíblico, né? Porque o nosso objetivo aqui é enxergar as referências bíblicas naquilo que a cultura pode trazer, desde a cultura pop até a cultura clássica, enfim.
Deixa eu fazer uma pergunta então para você, Nicolas, já que você é um bom entendedor, né, do Grinch. No início da história, você mesmo também disse que o Grinch tinha o coração ferido, não é isso? Exatamente. Quando ele era criança, ele... verde, né? Peludo, enquanto todo mundo tinha uma pele normal, igual nós temos, né? Ele era mais peludinho mesmo, e peludinho como uma referência a um animal, né? Uma coisa mais peluda mesmo, e verde, enquanto todo mundo tem tons de pele humanos normais. E apesar dele, ele é criado, né, por duas senhoras que o encontram, né, e o adotam. Mas as outras crianças na escola não o tratam como um igual, não o acolhem. Então ele é sempre hostilizado pela cor da sua pele, ele é hostilizado pela quantidade de pelos que ele tem. Tem até uma cena em que ele tenta se barbear e se machuca, né? Uma criança... Ele é uma criança nessa época, ele se machucou, porque ele tenta se barbear para se adequar àquele ambiente, mas ele nunca consegue. E por nunca conseguir, ele acaba se frustrando e descobrindo gostos próprios que ele usa como forma de extravasar. Então, muitos trabalhos manuais que ele fazia, né? Então ele pegava coisas, quebrava e remontava como outras coisas. Ele gostava dessa coisa violenta, o que é normal numa criança, né, muito reprimida, a forma dela colocar essa frustração pra fora. Mas ele tinha descoberto ali, até ele faz um presente pra menina que ele tava interessado, que ele gostava, que é um anjinho, né? Então, a forma que ele conseguiu botar essa violência pra fora era com trabalhos manuais, né? Ele conseguia fazer isso. Mas a infância dele toda foi marcada por isso. Inclusive, ele foi hostilizado por esse ato bonito, né, de fazer um presente, um artesanal pra amiga dele, mas foi hostilizado, e a infância dele é marcada por isso. E como o Natal era a data mais importante pra Quenlândia, né, então ele detestar o Natal faz parte, né? Se aquela comunidade não me acolhe, o que é mais importante para aquela comunidade é essa data então não me representa. Porque aquela comunidade não me aceita, não me representa, então essa data também não me representa. Então faz muito sentido ele também não gostar do Natal. E aí, ele odeia o Natal, né? Porque todo mundo feliz, junto, comemorando. Ele excluído. E ele acaba se isolando na montanha. No filme, a gente consegue ver que a montanha ali é onde vai parar o lixo de Quenlândia. Então a gente consegue fazer uma rápida analogia de como ele se sente. Ele mora então no lixão de Quenlândia, né? Exatamente. Então, assim, a gente faz uma analogia rápida. Ele se sente um lixo. Ele se sente um excluído. A gente chama, né, lixo às vezes de rejeitos, né? Ele se sente um rejeitado. É bem óbvio, mas muito significativo da mesma forma, né? Ele usa dutos de lixo para se transportar, se locomover, né? Da montanha para Quenlândia. Então, assim, ele se sente um lixo e ele foi tratado pela sociedade como um lixo. Única e exclusivamente por ser diferente, né? E aí ele se isola nessa montanha, longe de tudo e de todos, e faz várias coisas para manter as pessoas afastadas. Realmente ele não quer contato. Então tem até uma cena no começo do filme que uns jovens ou adolescentes, a idade, né, não fica muito clara, sobem a montanha para bater na porta dele, né? Os meninos querendo impressionar as meninas, né? E aí tem um monstro que abre a porta e com um rugido. É uma máquina que ele inventou e, na verdade, não é um monstro. É só o cachorro dele, o Max, que tá latindo numa máquina que distorce a voz. Aí o latido de um cachorro parece que é um rugido de uma besta das profundezas, né? Tem olhos vermelhos, mas na verdade é só lâmpadas. Ele cria uma coisa pra afastar as pessoas, porque, na verdade, ele foi tão rejeitado que ele não quer ser rejeitado novamente. E aí ele se fecha. A resposta que ele deu é uma resposta à rejeição que ele recebeu, né? De ele próprio rejeitar todo mundo. E ele acaba, então, dando vazão na sua rejeição, e também na rejeição dele pro restante de Quenlândia. Ele estava, então, ali justamente
dando um reflexo daquilo que ele recebeu, né, na infância. E muitas vezes esse reflexo violento ele transforma também a toda a vida adulta dele, né? E é uma demonstração do que a solidão e a dureza no coração do Grinch lembram também da condição humana que está sem Cristo. Quando a gente de fato está vivendo nessa solidão, sem esperança, né, de uma vida melhor. E de fato, né, como diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão afastados da glória de Deus. E de fato, essa é uma condição que leva as pessoas a rejeitarem o mundo, rejeitarem a si própria também, e muitas vezes até se ferirem, né? Se machucarem na sua intimidade, nas suas emoções. Você quer comentar um pouquinho sobre esse tópico, Nicolas? É bem importante a gente ver, né, como que o Grinch, ele na verdade, ele representa um pouco de cada um de nós nesse aspecto, nessa dor, nesse sofrimento. Como ele carregou essas feridas, essas mágoas e fechou o coração, endureceu para outras pessoas, para as pessoas que ele já conhecia, inclusive para as pessoas que o amavam, porque ele não tinha contato mais com aquelas senhoras que cuidaram dele. Não tinha mais. Então isso mostra realmente que um coração afastado de Deus, afastado do amor do Senhor, ele endurece até para as pessoas que realmente não demonstram amor, né? Como foi essas mães de criação dele. E mostra realmente como ele está destruído por dentro, né? Ele cria essa casca e é literalmente uma casca. É uma casca que está andando ali, convivendo com as outras pessoas, mas é uma casca vazia, né? Sem amor, porque está longe de Deus. E aí, longe de Deus, toda essa dor, ela cria raiz e consome. Então ele está ali consumido, né? Exato. Inclusive, hoje em dia, o mal do século, né? Que é a depressão. Aliás, a depressão é o mal do século passado, né? Mas ainda perdura até hoje a nossa percepção, né, de quanto essa condição emocional pode fazer mal para a gente. Mas olha só, que Deus ele age até mesmo provendo uma saída, né? Mesmo para o Grinch na história ali. Nós encontramos aqui a figura, a personagem da pequena Cindy Lou, que ela pode, talvez, o Nicolas vai nos ajudar a entender isso, se a Cindy Lou na história, ela pode ser comparada à figura de Cristo ou mesmo da igreja, né? Que alcança pessoas perdidas, como era o caso do Grinch, que se interessa em alcançar o Grinch. Então, vamos falar um pouco agora, Nicolas, sobre a pessoa de Cindy Lou, da pequena Cindy Lou, que fez a diferença na vida do Grinch e também nos ajuda com a história. A Cindy Lou, ela está ali envolvida, né, nas festividades da sua comunidade, e ela quer incluir a todos, literalmente a todos, ou seja, o Grinch. E no meu ponto de vista, ela representa a igreja, ela não representa Cristo diretamente, mas representa a igreja de Cristo e a igreja do que ela deveria ser, né? Não igual a comunidade dela, que prega união, que prega ali valores familiares, mas não os exerce com quem é diferente. Não. A Cindy Lou, ela faz o papel, né, bíblico da igreja, que é ver o diferente como alguém que precisa ser acolhido, como alguém que precisa ser inserido. E é isso que a Cindy Lou busca, né? Ela busca resgatá-lo, né? E isso lembra muito a atitude de Cristo, né? Que se aproxima dos rejeitados, que se aproxima dos desprezados, né? Dos que ninguém quer por perto, né? Seja um leproso, né? Que era uma doença naquela época, né? E que isolava as pessoas, né? Então eram pessoas que eram realmente afastadas de tudo, de todos, né? Sejam das pessoas que eram diferentes, sejam dos estrangeiros. Então é essa atitude que ela tem, né? Uma atitude parecida com Cristo,
que é uma atitude de acolher, de estar junto, deixando de lado todo o estigma social, né? Como Cristo, que andou com cobradores de impostos, com fariseus. Ela se aproxima dele, mesmo a sociedade ali alertando e colocando vários estigmas, colocando preconceitos. Ela é inundada com esses preconceitos. Olha, não chega perto, não se aproxime, cuidado com ele, né? E o Grinch é até engraçado que nas abordagens iniciais ele realmente age conforme esses preconceitos. Como quem diz, estou protegendo você de mim. Então, para te proteger de mim, eu vou te machucar. E ela não desiste, porque ela entende isso, né? Então, ela se aproxima e age com Grinch, o que tá um pouco em 1 João 4,19, né? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ela ama o Grinch, mesmo o Grinch não tendo feito nada de bom pra ela. O Grinch não foi legal, não foi maneiro. Ah, é porque ele levou ela pra passear. Não, ele não fez nada disso, né? Ele foi o Grinch machucado. Mas ela viu como um objeto de amor, né? Eu preciso amá-lo, eu preciso ajudá-lo, eu preciso inseri-lo. Nesse caso, Nicolas, tanto a Cindy Lou, né, que é o modo correto de pronunciar o sobrenome da personagem, tanto ela quanto também o restante de Kenville, né, da cidade de Ken, eles representam a igreja em algum aspecto. Porque, eu não sei se você vai concordar comigo, mas o restante da cidade representa a igreja que está alheia àquele que é diferente, aquela que até discrimina o diferente, mesmo no próprio seio dela, até no ambiente de culto. Enquanto que a Cindy Lou, ela conseguiu romper com essa barreira que ela foi criada, como você mesmo disse, né? E é interessante também de pensar no restante da cidade como tendo aquele amor estético. Exato. Aquela religiosidade, aquela fé estética que é bonito se ver, coisa e tal, todo mundo penteadinho, cheirosinho, bonitinho, né, bem arrumadinho, mas que não consegue demonstrar o amor para aquele que está excluído, né? Que é o lado feio da vida sem Cristo, que era a perspectiva do Grinch. Então, se você quiser também ampliar um pouco mais, Nicolas, para a gente poder entender qual o papel da igreja em ser mais como Cindy Lou e menos como o restante da cidade de Ken. É muito interessante isso, porque o Grinch, ele foi desde bebê, né? O filme até mostra a cestinha, né, do bebê chegando. Ele foi criado desde de bebê naquela comunidade. Ele passou os primeiros anos da vida dele socializando naquela comunidade. E mesmo assim a comunidade rejeita. Então isso mostra como a igreja, né, uma igreja que tem aí um amor estético, uma fé estética só para ficar, né, bonito nas redes sociais, digamos assim, age mesmo com as pessoas que não são tão diferentes assim, né? Elas têm coisas diferentes, sim, mas não é uma pessoa diferente de você. Você conhece aquela pessoa. Ela vai no mesmo lugar que você, né? No filme a gente vê o Grinch frequentando a escola. Então, ele vai na mesma escola, ele mora na mesma cidade, na mesma rua, ele conhece os teus pais, você conhece, no caso, né, dele, as mães de criação dele, ele brinca com as mesmas crianças que você, ele come a mesma comida que você, ele não é tão diferente assim de você. No caso do Grinch, esteticamente ele era. E fazendo, né, essa analogia com a igreja, é a mesma coisa. Quantas pessoas nós vemos, né, desigrejados, pessoas que acabam se saindo da igreja por algum motivo, né, porque são excluídas da igreja, porque a igreja se fecha, porque de alguma forma são diferentes. E aí a gente tem o papel da Cindy Lou, que é o papel que realmente a igreja tem que ter. Ver aquela pessoa que é diferente e acolher, mesmo dentro da nossa comunidade, né? A gente, a igreja, né, de uma forma geral, acaba se pensando muito na pessoa que está além, né? Olha, nós temos que evangelizar na África, que é outro continente. Sim,
de fato, né? Todas as almas precisam e carecem ouvir de Jesus. Mas todas as almas incluem a pessoa que mora do seu lado. Todas as almas incluem a pessoa, né, que é moradora de rua, que está ali na porta do seu prédio, que você ignora todos os dias. A pessoa que carece também é aquela pessoa que vai na igreja, na mesma igreja que você, e você não fala porque ela é diferente. Que você não conversa com ela porque ela tem algum gosto diferente, ou porque o que aflige a alma dela é diferente do que aflige a sua, porque você não gosta, porque é um estigma social, porque é algum tabu. Então, a Cindy Lou, ela sai dessa mesmice do esteticamente bonito, né? Porque é engraçado ver o filme, né? Porque é exatamente isso, é tudo bonito, né? Os enfeites de Natal. E aí há uma competição. Quem tem a casa de Natal decorada pro Natal mais bonita, né? Tem uma personagem que até compra uma metralhadora, mas é de luzes de pisca-pisca. E aí vai pregando ali. Aí a outra arranca até as lâmpadas de dentro de casa pra botar lá de fora, porque a casa dela tem que ser mais iluminada que a outra. Então isso é estético. Não é por amor, não é pela graça, não é por um chamado de Cristo. É por aparência. Então eles estão ali sendo luz pra chamar atenção. Eles estão sendo luz para si próprios. Pro próprio ego. Não luz porque o Senhor chamou para eles dominarem as trevas. E aí o Grinch fica lá em cima, nas trevas, no topo da montanha, só vendo a luz estética deles lá embaixo, na vila. Então, assim, a Cindy Lou, ela tenta romper isso. E ela tenta levar a comunidade junto com ela, mas, mesmo a comunidade não querendo, ela vai sozinha. Porque ela entende que é o papel dela. Ela entende que é o chamado dela, assim como é o chamado da igreja. Na verdade, a Cindy Lou, ela fura a bolha, né? Uma criança que, na história ali, fura a bolha para poder fazer o papel real da igreja, né? Exatamente. É uma criança que se levanta. Não há nenhum incentivo. Não há nada. Não há nada que aconteça assim, tipo, de traumatizante que a criança... Não. Simplesmente os pais dela passam amor para ela. E falam que o Natal gira em torno do amor. Mesmo não tendo uma apologia a Cristo, né? Tem uma apologia a Papai Noel. Mas passam amor e ela entende. Por que o Grinch não é amado? Ela fura a bolha e ela entende. Lembra muito, pra mim, os reformadores, né? Que, principalmente o Lutero, que fica ali, não, mas por que assim? Por que assim? E se consome e na busca ali, na ânsia de conseguir aquela resposta, porque aquele contexto precisava ser mudado. E aí, se ninguém faz, eu faço, né? Se é a mim que a Cristo tá chamando, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, essa é exatamente o mesmo princípio, né? Há uma questão que precisa ser mudada, há um comportamento social que precisa ser mudado, que está distanciando o que é do que deveria ser, e aí uma pessoa é levantada por Deus para cumprir de fato o papel e resgatar aquela comunidade para fazer o que desde o começo ela deveria estar fazendo, né? Então, a Cindy Lou aí representa sim uma igreja, e aí, né, uma igreja reformada, digamos assim, né? Ela representa uma igreja reformada, ela é uma reformadora da sua comunidade, para resgatar o sentido original da igreja, né? De acolher, de juntar, de trazer o amor e trazer aquela pessoa para o seio da comunidade. Exato, e porque a Cindy Lou consegue furar a bolha, ela faz o papel intencional que deveria ser da igreja, né? O papel do acolhimento, da busca do Grinch, e também esse papel da igreja verdadeira, né? Da igreja que está reformada, como você disse, e de fato é o que representa melhor Cristo aqui na Terra, né? A igreja que resgata, que transforma também. E falando em transformação, já que a Cindy Lou
ela é a personagem da história que representa a igreja cumprindo realmente o seu papel. Vamos falar agora sobre a transformação do coração do Grinch. O coração dele que cresce. E de fato, no filme é aquela cena famosa em que o coração do Grinch cresce 3 vezes mais. Vamos pensar um pouquinho então sobre essa cena extraordinária, Nicolas. No começo do filme, né, ele passa algum tempo medindo o coração, porque pra ele quanto menor o coração, melhor. Né? Os cardiologistas de plantão não vão concordar, mas é obviamente uma alusão às emoções, ele quer sentir menos. Né? Ele quer um coração aí de um sentido figurado, né? De um sentido sentimental menor. Reforçando a ideia do trauma. Reforçando a ideia da dor e sofrimento. Porque ele quer sentir menos porque tá doendo. E aí, ele vai, rouba o Natal, porque ele tem ele cede, né, ao pedido da Cindy Lou, participa de uma festa e é hostilizado nessa festa. E aí, ele resolve fazer uma vingança que é roubar o Natal. Então ele vai roubar a ceia de Natal, ele vai roubar as árvores de Natal, as luzes de Natal, os presentes, ele vai roubar tudo, né? É até uma cena engraçada que aparece ele roubando literalmente tudo, né? O narrador até diz, né? Não deixou nem a migalha do ratinho, não deixou nada, limpou as geladeiras todas, e aí ele, vestido de Papai Noel, né? Faz aquilo tudo, coloca tudo dentro de um saco enorme, num trenó, que inclusive, tadinho, é puxado pelo Max, o cachorrinho dele. Ele falou, preciso de um Rudolph, né, de uma rena. Ele bota um chifrezinho, um nariz vermelho na ponta do cachorro e tadinho, o cachorro tem que levar tudo. Mas ele realmente faz isso, ele rouba tudo. Mas durante esse roubo ele tem um diálogo com a Cindy Lou, né? Ele tem um diálogo com a Cindy Lou, só que a Cindy Lou, ele se passa pelo Papai Noel e a Cindy Lou acha que é o Papai Noel. E ele tá ali se passando, né, pelo Papai Noel, e a Cindy Lou fala, mas não esquece do Grinch não, Papai Noel. Não esquece do Grinch não. E aquilo ali é a última, não vou dizer a última semente, mas é a última gota que faltava para aquela semente germinar. Porque o Grinch viu ali que no secreto, né, quando ninguém tá vendo, a Cindy Lou continua amando ele, mesmo ele fazendo aquilo tudo. E aí ele sobe a montanha, e aí ele tá testemunhando as pessoas acordando. As pessoas acordam, veem que tudo foi roubado, veem que tudo sumiu e começam a cantar. E começou a cantar, né? Músicas natalinas, né? Mas eles dá a entender que aquela comunidade de uma certa forma acordou, né? Para que o Natal não é aquele enfeite todo. Que o Natal é algo a mais. E começam a cantar. E aquele canto de transformação, né, mesmo que pouca comparado a Cindy Lou, mas pouca, aquilo toca no coração dele. Porque ele entende naquele momento que o Natal não é presente, que o Natal é algo além. E aí é nesse momento que ele é transformado, que aí diz, né, que o coração dele cresce 3 vezes, porque ele é inundado por amor. Ele é inundado por perdão a si próprio, aos outros, à comunidade. Porque ele percebe que mudou, o mundo não era aquilo. Da mesma forma que ele errou, as outras pessoas também estavam erradas. E aí, a transformação dele é carimbada, é selada, quando dentro do trenó dele, dentro do carrinho, né, do saco dos presentes, tava a Cindy Lou. E aí o trenó começa a escorregar, e ele, não, eu vou salvar a Cindy Lou. Ele grita, Cindy Lou, eu vou salvar você. Não, porque não é mais sobre ele, não é mais sobre a dor dele, não é mais sobre o trauma dele, é sobre o outro. E aí ele começa a ter essa compreensão da igreja, né, de uma certa forma. Exato, aqui é uma questão interessante, porque quando essa cena acontece, ele consegue enxergar, além de si próprio, ele consegue enxergar também que o mundo é maior do que aquele mundinho de dor que ele estava acostumado, que ele estava se apegando, né, se aferrando, e a falta de perdão, né, aquele mundo apequenado, tacanho da falta de perdão. E de fato, a transformação do coração do Grinch
ela acontece nessa cena, né? Essa ideia do coração que cresce, que na verdade era o coração apequenado que agora cresce para alcançar o seu tamanho normal, e é uma transformação que a Bíblia já fala, né? A gente vê aqui em Ezequiel 36, versículo 26, que diz: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. E ainda também a passagem de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz o seguinte: Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, na verdade, não se trata apenas de você ter um pensamento positivo, de você mentalizar algo, né, que seja bom para a sua vida ou para o seu futuro, mas é uma transformação real que acontece no coração de todo aquele que se entrega a Cristo. É claro que na história, o Grinch não teve uma experiência de conversão a Cristo ali. É uma história que tem um fundo moral muito interessante, tem um apanhado assim que vários traziam até reflexões, mas nós temos uma mensagem ainda mais poderosa do que a mensagem do espírito de Natal, né, que pode transformar o coração do Grinch. A verdade é a mensagem que nós pregamos de que Deus está interessado em transformar os nossos corações e através de Cristo ele já fez isso. Não é isso, Nicolas? Exatamente. A mudança dele não é uma mudança simples, né? Ele muda de comportamento, ele muda de atitude, né? Porque ele entende que aquele amor não pode ser roubado. E ele entende que aquele amor vai existir com ou sem ele. E ele quer aquele amor. Essa é a verdade. Ele quer aquele amor. Então, ele descobre que o Natal não é aquilo. Que o Natal não é só o presente. Que o Natal é amor. Que o Natal não é só luzes coloridas. Que o Natal é amor. E aí me lembra muito a passagem, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí quando o Grinch vai se dar conta disso, né? A gente vê a restauração que o perdão traz, que o amor traz. Ele desce a montanha, né? Com o trenó dele para devolver o que ele roubou. E ele devolve. O prefeito, que era uma das pessoas, né? Se não a pessoa que mais foi má com ele, pede para que o Grinch seja preso. Quando o Grinch chega e fala: eu roubei, tá tudo aqui de volta, me perdoe. E se entrega para ser preso. Porque há um entendimento ali naquele momento por parte do Grinch que o que ele fez é mal, que o que ele fez é errado e que, portanto, ele merece ser punido. Porque, de fato, ele fez uma coisa que não era para ter sido feita. E aí, eu acho interessante a fala do policial. O prefeito fala: tá vendo? Ele confessou. Prenda-o. Aí o delegado: eu ouvi que ele confessou, mas ele pediu desculpa. E tá tudo aqui. Tudo foi devolvido. Então, a gente vê a misericórdia, né? Que flui do amor começando a transbordar. E aí, essa misericórdia e esse amor transbordam. O Grinch, ele vê naquele momento: sou alvo do amor e da misericórdia. E as relações dele começam a ser transformadas com a própria sociedade. E aí, o ápice disso é que aquela menininha, lá no começo que eu falei que ele fez uma obra de artesanato pra ela, que era o anjinho, que era a noiva do prefeito, ela sempre foi apaixonada pelo Grinch. E aí ela, na frente de todo mundo, descarta o prefeito e fala: Grinch, eu quero é você. É você que eu sempre quis. E aí tem a cena que é engraçada, que ele fica: eu? E fica olhando pra trás, tipo, apontando pra ele, e ela: aham. E ele pula, ele grita, aí vira pro prefeito, sem ressentimento, mas ri na cara dele. Claro, teve um pouquinho aí da velha criatura, né? Dando uma leve risada de vingança. Mas é isso. Foi restaurado. A relação dele com eu esqueci o nome agora, do interesse amoroso dele, foi restaurado. Com a comunidade, foi restaurada. Entendeu? Ele começou a ter uma vida com abundância. Abundância de amor, abundância de amizade, né? E aí a gente vê realmente o sentido do Natal, que é a comunidade que o filme vai passar, né? Que é a comunidade
que é a confraternização universal. Porque a ceia de Natal não vai ser mais agora nos seus belos lares, né? Nas belas casas enfeitadas. O filme mostra que a ceia de Natal não foi individual, foi coletiva, todo mundo junto, e não foi na vila. Foi no lixão, onde ele morava, no topo da montanha. Tudo foi arrumado, todo mundo junto, e ele teve a honra, né, que lá nos Estados Unidos tem a tradição, né, do convidado, da pessoa mais honrada, cortar o peru, né, de Natal. Foi ele que cortou. Então, além de ser incluído, a igreja foi até ele nesse sentido, né, subiu ali para estar junto com ele, para ele se sentir não só inserido, mas para confirmar sua inserção. Aqui é um lugar que nós frequentamos agora. Ele ainda foi honrado no sentido de: você é tão digno de estar conosco que você vai cortar o peru. E aí ele tá junto, cantando, porque ele começa o filme ali não querendo participar disso, e ele termina cantando as musiquinhas, né, natalinas com a comunidade no alto da montanha. Então, quando ele é restaurado, ele então se reintegra à comunidade, e a comunidade também vai até onde era a antiga vida dele, né? Ali não apenas a misericórdia, porque a gente ensina na igreja, né? E de fato é o conceito bíblico de que a misericórdia é quando o pecador, aquele que erra, não recebe a punição que era devida, que era justa para ele. Isso chama-se misericórdia, né? Que em latim é o amor ao miserável. Mas já extrapola até mesmo a misericórdia quando a vila inteira sobe para um lixão para fazer o Natal ali e restaurar plenamente o Grinch na vida social, né? Que ele havia se isolado. Ali há também graça, porque ali ele recebe além do que ele, não apenas a ausência de punição, mas ele recebe uma bênção ainda maior, né? E enquanto a gente recebe algo que não merece, a Bíblia chama isso de graça. A graça de Deus que nos alcançou, né? Quando nos convertemos, que nos perdoou de todos os pecados. Aí é uma conjunção da misericórdia, quando há o perdão completo e total, e da graça, quando além do perdão recebemos a bênção da salvação. É bem interessante a gente perceber também essa conexão que podemos fazer com a fé cristã, com o que a Bíblia ensina, e também com a história do Grinch. Não é isso, Nicolas? Exatamente. A história dele, apesar de falar espírito do Natal, espírito natalino o tempo todo, mas essas palavras por trás, né, o que ela mostra, o que ela aparenta, vai muito além de um certo espírito natalino comercial, como a gente vê hoje. Ela, na verdade, vai nos remeter às Escrituras. Ela vai nos remeter a exatamente isso, como ele foi transformado, e essa transformação não foi um mero: você pode vir na minha casa, olha, agora você pode ser verde entre nós. Não. Você é bem-vindo aqui, assim como nós somos bem-vindos aí. Aquele lugar de rejeitos, que era onde ele morava, não é mais um lugar de rejeitos. Agora é só a caverna dele na montanha. Ressignificou o lugar. Onde era o lugar de dor, onde era o lugar aonde ele discutia, porque é até engraçado, né? Ele discutia com o próprio Echo, né? Ele brigava com o próprio Echo. Não, agora não tem mais o eco dele se xingando, né, se ofendendo, brigando consigo mesmo. Não, o que ecoa ali são as risadas, é o amor, é a felicidade, são os cantos, né? Há uma ressignificação de tudo ali na vida dele. Ele que não tinha roupa, né, e teve que roubar ali a calça, né,
do cara que tava tocando um instrumento na porta da casa dele, agora tem um suéterzinho, enfeitadinho, bonitinho, sentado do lado da mulher que ele ama e que o ama. Então há uma ressignificação, há uma transformação, e a gente vê como essa graça que é imerecida, porque ele não fez nada ao longo do filme pra merecer, né? Apesar de ter sofrido traumas, ele também, em algumas pessoas, pode ter provocado algum tipo de trauma. Ele provocou ali, queimou uma árvore de Natal, roubou, né, as coisas do Natal. Enfim, ele pode ter provocado também traumas em outras pessoas, não só males, né, mas coisas que machucam profundo na alma. Mas foi merecido tudo isso que aconteceu com ele. E a gente vê como o amor de Cristo transforma. E ele é transformado, e essa transformação, né, ressaltando mais uma vez, é uma transformação significativa. A gente vê uma mudança. Ele não deixa de ser verde, ele não deixa de ser peludo, ele não deixa de ter, né, ele tem a risada peculiar dele, ele tem né, os movimentos que ele faz que são engraçados. Ele não deixa de ser isso. Mas a mentalidade dele muda. E é engraçado que às vezes tem pessoas que têm a ideia de que ser nova criatura, você vai literalmente mudar de corpo, né? De forma literal, mas não. É uma ressignificação de tudo isso, né? Essa dor, esse trauma, esse ódio, esse rancor, não representam mais quem você é. O que te representa é a graça imerecida de Cristo. E esse amor transborda. E ele continua rindo engraçado. Ele continua fazendo gestos engraçados com a mão. Mas ele é outro Grinch, não é o mesmo Grinch do início do filme. Muito bem, Nicolas, é realmente uma história extraordinária, né? A gente poder perceber o quanto essa história do Grinch, ela é atual. E ela pode também trazer uma mensagem muito interessante que entra em total convergência com a mensagem do Evangelho. Então, Nicolas, vamos fazer um bate-bola aqui, falando sobre as aplicações práticas daquilo que nós podemos tirar da história do Grinch para a nossa própria vida, né? E para você também que está nos ouvindo aqui, fique atento agora, porque vai ter assim, algumas aplicações práticas muito interessantes. A primeira pergunta que eu vou fazer para o Nicolas, né, que é o nosso especialista aqui: qual parte do Grinch existe em nós? Feridas, mágoas ou pecados que endurecem o coração? O Grinch, na minha opinião, é uma perfeita alegoria humana, né? Tirando a parte ficcional de o coração literalmente diminuir, mas ele é uma perfeita alegoria humana, porque nós, com nossas dores, mágoas, né, com pecados, né, pecados de estimação, inclusive, nós deixamos nosso coração endurecer. Deixamos ele criar ali um coro que é duro, às vezes, até pra palavra entrar. Não impossível, obviamente, não sou tão herege nesse ponto. Mas que é duro. E aí o Grinch, ele representa exatamente isso pra mim. Ele tem tudo o que nós temos, né? Nós ficamos magoados com o pastor, nós ficamos magoados com o líder de louvor, com o diácono, com o presbítero, né? Como no caso eu não sou nenhum desses, então eu exemplifiquei. E nós magoamos todos esses também. E a gente guarda isso, porque às vezes cria-se um tabu de que a gente não pode falar, botar pra fora e não pode resolver. E aí essa sementinha do mal vai germinando, vai criando raiz de amargura, e a gente vai ficando. E aí nosso coração vai se tornando ali alheio ao amor, vai se tornando alheio à misericórdia e, infelizmente, alheio a Deus, ao falar do Espírito Santo nos nossos corações. Então o Grinch, pra mim, existe em cada um de nós, né? Não verde, obviamente. Em alguns casos, até peludo, mas não verde. Mas ele existe em cada um de nós. Existe essa pessoa que
mesmo legitimamente tendo sofrido, né? De fato, na infância ele sofreu. A dor dele é legítima, né? Não desmerecendo a dor, o trauma, tudo que ele sofreu, né? O bullying, o preconceito, não de jeito nenhum desmerecendo. É legítima a dor dele. Mas se endurecer, né? E fazer o mal ao próximo porque fizeram mal a você, isso existe em cada um de nós, infelizmente, né? Todos nós somos representados no Grinch e existe um Grinch em cada um de nós. Exatamente, né? Infelizmente essa é uma realidade e a gente precisa encontrar, né, em Cristo a nossa libertação, né? A transformação do coração. Infelizmente vemos tantas pessoas que andam, né, até mesmo pelas igrejas, mas ainda precisando de uma transformação real, e não apenas a transformação aparente, estética, né? Uma nova pergunta aqui, Nicolas. Quem tem sido a nossa Cindy Lou? A gente deve pensar assim, quem tem sido a nossa Cindy Lou e quem Deus tem usado para nos mostrar o seu próprio amor? Essa é uma pergunta de uma reflexão pessoal bem grande, porque na maior parte dos casos, a gente às vezes tenta escolher quem Deus vai usar para ser a nossa Cindy Lou, né? Quando a gente está passando por algum problema, por alguma depressão, por alguma crise, a gente às vezes tenta escolher quem vai ser aquela pessoa que vai nos socorrer. Mas não nos cabe escolher, né? Cabe a Deus. E Deus sempre manda uma Cindy Lou, quer a gente perceba ou não. Quer a gente reconheça ou não, mas Deus sempre manda uma Cindy Lou. Eu, por exemplo, tenho uma lista de Cindy Lou's, né? E o Senhor, inclusive, é uma das minhas Cindy Lou's. É sempre uma honra, né? Participar também, né, dessa parte da sua vida. Mas assim, Deus, ele usa as pessoas que estão ao nosso redor, às vezes que a gente nem percebe, para ser essa bênção transformadora na nossa vida, né? Ser a pessoa que vai sentar do seu lado, dar a mão para você, às vezes dar um ombro para você chorar quando você precisa, vai falar, calma, vai passar, calma, respira um pouco, né? Para ser essa pessoa. E não vou falar da minha lista porque a minha lista é bem grande, né? Mas é importante as Cindy Lou's, né? É importante esse papel, porque é um papel fundamental na vida do cristão, daquele que convive na comunhão dos santos, porque a gente nunca tá sozinho. Né? Um terapeuta meu uma vez falou, né? Nenhum ser humano é uma ilha em si mesmo, né? Ninguém tá isolado. E a gente precisa de ajuda, né? É importante, né, a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda, a gente ter a humildade de aceitar ajuda, né? E ser grato pela ajuda que estão nos oferecendo e se esforçar realmente para sair daquela condição, seja um problema pontual, seja uma doença, seja uma depressão, a gente fazer a nossa parte para que saia. Claro que tem coisas que fogem ao nosso controle, né? Principalmente doença, né? Tem que ver o efeito do remédio, esse tipo de coisa. Mas a gente ir na consulta, tomar certinho o remédio nos horários, a gente se dedicar. É importante nisso. Então, é importante caminhar junto, né? Junto dos irmãos. É importante viver na comunhão dos santos para que a gente consiga prosseguir na nossa caminhada. Então, valorizem, né, um recado para os nossos ouvintes, valorizem suas Cindy Lou's. Sim, perfeitamente, né? E também, será que nós temos sido Cindy Lou para alguém, levando o amor de Cristo aos do coração endurecido? Porque às vezes é fácil a gente criticar, né, quando a gente não recebe ajuda. Mas às vezes nós também não queremos dar a ajuda, estender a mão para ajudar. Será que nós podemos também pensar nisso? Será que é importante sermos Cindy Lou para a vida de alguém? Essa, pastor, é uma pergunta bem profunda. É uma pergunta que nos confronta. Porque é muito fácil a gente querer dos outros, né? Que os outros nos deem amor, nos deem atenção, nos deem ajuda. Mas a recíproca verdadeira, a gente realmente oferece
quando a gente tem oportunidade, vamos pensar na melhor das hipóteses, quando é fácil pra gente, né? Quando a gente tem o tempo, a gente tem o dinheiro, né? Tem o recurso, tem o conhecimento, tá tudo ali de mão beijada. Várias vezes a gente não faz, né? Essa infelizmente, é a realidade do ser humano, né? Não fazendo crítica a ninguém em específico, essa é a realidade do ser humano. Às vezes a gente não faz o mínimo de um esforço para ajudar alguém. Mas não é esse o nosso chamado, né? Deus nos chamou individualmente para sermos sim de luz na vida dos outros, né? Dos nossos irmãos. Na nossa caminhada com Cristo, todos nós estamos propensos a cair. De alguma forma, em algum pecado específico ou não, né? De alguma forma nós vamos tropeçar, nós vamos nos acidentar. E todos nós precisamos ser, né, o bom samaritano. Precisamos ser o bom samaritano, ser essa Cindy-Lou com o nosso irmão. Sem citar nomes, mas essa semana eu recebi uma mensagem de um amigo casado, né? Eu sou solteiro, mas a maior parte dos meus amigos são casados. Que ele tava com um problema, né? Discutiu com a esposa e tava muito mal. Eu poderia falar, como muitas pessoas falam, não sou casado, não posso te ajudar, nem sei o que você tá passando. Né? Não vou te aconselhar, não vou te ajudar, porque eu não sei o que você tá passando, eu não sou casado. Mas não foi. Eu vi ali uma oportunidade de ser, né, fazendo analogia aqui, a Cindy-Lou pra ele. Então eu fui ao encontro dele, sentei com ele, ouvi, o que eu pude falar, falei, e me emocionei muito depois, né, quando acompanhei ele até a casa dele, né. Quando eu voltei pra casa ele mandou: poxa, você foi tão usado pelo Espírito Santo pra me abençoar. Antes de você e a pessoa depois de eu conversar com você são pessoas diferentes. Porque você conversando comigo abriu meus olhos pra coisas que eu não estava enxergando, coisas que eu estava errando, coisas que eu tinha que mudar a abordagem. E muito obrigado, você foi realmente usado pelo Espírito Santo. E é isso. Esse é o nosso papel. Ah, mas você gastou dinheiro? Tendo ou não? Gastou seu tempo? Tendo ou não? Mas isso não importa. O que importa é que o chamado para qual o Senhor deu a mim e deu a você foi cumprido. É poder falar: Senhor, muito obrigado pela oportunidade de ser usado por Ti para abençoar a vida de alguém. Né? Para as crianças a gente fala, né? Ganhou uma estrelinha na coroa no céu. Uma pedrinha preciosa que vai ficar na coroa lá no céu. Não nesse sentido de recompensa, mas nesse sentido de fiz minha parte, minha contribuição com o reino. Não que tenha acabado ali, né? Mas que aquela missão específica foi cumprida, né? Para a honra e glória do Senhor. Então, nós temos que nos policiar, nós temos que estar sempre assim, atentos para: eu estou sendo realmente assim de luz na vida de alguém? Eu estou estendendo a mão a quem me pede? Porque às vezes um pedido vai ser velado, como foi esse. Você pode conversar comigo? Mas às vezes o pedido não vai ser velado, vai ser: poxa, eu não tô muito bem. Quer conversar? Você pergunta. Às vezes a oportunidade ela vai passar e a gente nem vai perceber. Por isso a gente tem que estar atento. A gente tem que estar atento ao nosso redor. E isso edifica a minha vida e edifica a vida da outra pessoa. A recompensa é o quanto eu vou ser edificado pela vida dele. O quanto eu estou aprendendo, né? Se Deus assim permitir, quando eu casar, talvez aquele problema que teve no relacionamento deles, o erro que esse meu amigo cometeu, eu não cometa, porque eu já aprendi. Então, como eu também estou sendo abençoado, né? Estou aprendendo. Ele aprende comigo, eu aprendo com ele, e juntos nós aprendemos com Cristo. E é essa a beleza de ser assim de luz na vida do outro. E a gente precisa, é uma coisa difícil de falar, porque às vezes a gente não está atento, ou a gente está mergulhado nos nossos próprios problemas. Mas a gente precisa, sim, ser assim de luz na vida dos outros. E a gente não precisa estar, né, fazendo uma ressalva bem grande. A gente não precisa estar pronto. Então eu não preciso estar bem para ajudar o próximo. Eu não preciso estar com dinheiro para ajudar o próximo. Eu não preciso estar cheio de tempo para ajudar o próximo. Eu preciso de um coração quebrantado. Porque o tempo, o dinheiro,
o estar bem, o Senhor provê. O Senhor provê. Então a gente só precisa realmente ter esse coração com amor. Porque o resto, o Deus, dono do ouro, da prata, o Senhor do tempo, Ele mesmo provê. Então é muito importante estar atento às pessoas ao nosso redor, né? Ter o coração sensível com a dor do outro, né? Com o sofrimento do outro, para que a gente possa ajudar no que for possível. Perfeito, né? Essa é uma situação que, de fato, a gente precisa prestar atenção, né? Ser abençoador é bíblico, né? Você ser mentor também de alguém, você ajudar, e como você mesmo disse, né, Nicolas? Não precisamos estar perfeitamente bem para sermos bênção na vida de alguém, porque se formos pensar, estarmos zerados de problemas para poder ajudar alguém, a gente nunca vai ajudar ninguém. A gente sempre é o esfomeado ajudando o outro mais esfomeado ainda a encontrar o pão, né? E isso de fato é o que nos motiva a continuar trabalhando por Cristo, fazendo a obra de Deus, né? E se esforçando, né, para podermos ver o reino de Deus sendo edificado aqui na Terra. Muito bem, já estamos chegando nas partes finais do nosso episódio de hoje. O Grinch, na verdade, não precisava de presentes, não precisava de festas ou de enfeites. Ele só precisava de amor verdadeiro. E ele encontrou o amor verdadeiro na instrumentalidade da Cindy Lou, também depois do seu resgate, da sua restauração, da graça de Deus apresentada a ele, né, ali. E quantos também têm tido essa experiência de encontrar a graça de Deus e a transformação para que possa, de fato, ter a vida transformada, né? Nós também, então, não precisamos apenas de tradições natalinas ou de boas emoções, mas de Cristo vivo em nossos corações. Esse tempo de Natal é um clima muito bom, eu gosto muito desse tempo, gosto muito dessa época. Gosto das comidas do Natal, você veja que a primeira coisa que eu lembro é da comida, né? Gosto da música, gosto do clima, gosto da árvore de Natal, das luzes piscando, sempre gostei muito. Mas nesse Natal, aqui em dezembro de 2025, nós queremos, né, eu, Nicolas, nós queremos lembrar você de que o que realmente faz a diferença não é tudo isso, isso tudo é um plus. Mas o que realmente faz a diferença é ter o Senhor Jesus em nosso próprio coração. Você está nos ouvindo, você está tendo contato com essa mensagem, e assim como o Grinch foi transformado, Deus também pode transformar a sua vida pelo poder do seu amor. Em Cristo Jesus, você pode hoje ser alcançado e também como o Grinch, ter o coração completamente transformado para a glória de Deus. Quem sabe esse seja o Natal do Senhor Jesus na sua vida, na sua experiência, curando talvez os seus traumas pessoais, cuidando de você. E esse episódio aqui foi feito com muito carinho e amor para alcançar a sua vida. Nicolas, meu querido seminarista, dê aqui agora as suas considerações finais para estarmos já partindo para o término do nosso episódio de hoje. Amém, pastor. É bem simples, na verdade, minha consideração. É só... Eu desejo que cada um possa realmente sentir essa transformação, né? Ser transformado pelo Senhor, mesmo para quem é convertido, mas sempre fica alguma coisa, sempre tem alguma coisa em nós que precisa ser mudado. Então, para que nós possamos ser moldados pelo Senhor,
que o que precisa ser mudado que mude, né? Que nós possamos não só receber a bênção, mas também ser bênção na vida dos outros, e a gente possa entender que não é sobre bens materiais, não é sobre status, mas é sobre amor, e o amor de Cristo. Amém. Isso mesmo, é o amor de Cristo que muda tudo, né, na nossa própria vida. Eu quero agradecer muito ao Nicolas, ao seminarista Nicolas, por estar conosco aqui, né, nesse Natal. Eu carinhosamente o chamo de São Nicolau, Papai Noel, e é bem a propósito estarmos fazendo esse episódio com ele sobre o Natal, né, sobre a história do Grinch, e perceber o quanto essa história pode trazer de boas mensagens, inclusive mensagens bíblicas, né, para a nossa própria experiência. Quem sabe, se você é pai de uma criança, de um filhinho, de uma filhinha, quem sabe você pode contar até mesmo a história do Grinch para sua criança, passar-lhe o desenho, o filme, enfim, mas explicando todos esses tópicos, todos esses aspectos que a gente conseguiu perceber aqui, não é? Então fica a dica para você, nesse Natal de 2025, que seja uma bênção para a sua família, para a sua vida, e que você possa também contar a história, ou passar o desenho do Grinch, contando a história da nossa própria salvação, da nossa própria transformação em Cristo Jesus. Bom, esse então foi o nosso episódio do Bíblia e Cultura. Compartilhe com os seus amigos esse episódio. Quem sabe você pode ser um agente de Deus para abençoar as vidas e levar pessoas a Cristo, ainda neste Natal. Então compartilhe e inscreva-se no canal, clique no sininho, né, para você ser notificado de novos episódios aqui. E lembre-se, a Bíblia continua dialogando com a cultura para nos apontar a Cristo. Até a próxima e um Feliz Natal para a sua vida.